Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Estamos iniciando uma nova série do Alimento Diário, cujo tema geral desse semestre, né, os ministros da nova aliança. Semestre passado nós vimos o ministério da nova aliança dentro do livro de 2 Coríntios. E vamos continuar ainda no encargo do livro de 2 Coríntios, só que dessa vez com enfoque nos ministros da nova aliança. Então, louvado seja o Senhor. O Senhor quer preparar os seus ministros para que possa ser útil em suas mãos na obra do ministério. Esse é o nosso alimento diário. Estamos iniciando o tema do alimento diário, a igreja dos primogênitos. Inclusive, é o tema da mensagem de hoje, a mensagem número 1 dessa série do alimento diário. O tema da mensagem é a igreja dos primogênitos. Então, encorajamos os irmãos a, nesse momento agora, né, se concentrar na palavra, né, dedicar esse momento agora, esses minutos, para nós desfrutarmos da palavra do Senhor. Então, graças ao Senhor, a mensagem 1, tema, como eu já falei, é a igreja dos primogênitos. Vamos ver os versículos que estão abordando na mensagem de hoje. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 12. É importante agora que cada irmão, cada irmã pegue a sua Bíblia e acompanhe os versículos, né? Vamos nos comportar como se estivesse na reunião presencial, né? Esse é o momento de nós desfrutarmos da palavra do Senhor. Então, é importante que possamos acompanhar até para nós fixarmos mais o encargo da palavra. Eu vou ler só os versículos 24, Hebreus 12, os versículos de 22 a 24, que daqui é onde saiu o tema da mensagem de hoje, tá bom? Então, Hebreus 12, 22 fala: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Versículo 23. E a igreja dos primogênitos. É daqui onde tiramos o tema da mensagem de hoje. Arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, graças ao Senhor, esse é o encargo de hoje, a igreja dos primogênitos. Os primogênitos são os eleitos, são os escolhidos de Deus para fazer a sua vontade aqui na terra. Então, antes de entrar no encargo, né, desse semestre, né, que é os ministros da nova aliança, no semestre passado nós vimos sobre o ministério da nova aliança. Então, é importante nós sabermos qual o nosso ministério, qual a nossa origem, né? De onde vimos, de onde viemos, né? Então, alguns podem pensar que nós somos mais um grupo, né? Somos mais um grupo de cristãos que surgiu aqui na Terra, né? Que não tem uma linha, né? Que não tem uma origem. Nossa origem não é terrena, né? A origem do nosso ministério não é algo terreno, mas é algo totalmente celestial. Na verdade, esse ministério da nova aliança, ele iniciou-se com o Senhor Jesus. Só existe um ministério. A Bíblia só relata um único ministério. Existem vários ministros, mas apenas um ministério. Esse ministério está claramente revelado na Bíblia, e é esse ministério que nós fazemos parte. Nós não somos mais um grupo. Nós somos a igreja de Deus. Estamos aqui representando Deus nessa terra para fazer a sua vontade. Eu só queria ler Lucas, porque esse assunto do ministério da nova aliança, nós abordamos com muitos detalhes no semestre passado do Alimento Diário. Então, eu só queria ler Lucas capítulo 3, para mostrar a origem desse ministério
que iniciou com o Senhor Jesus. Então, Lucas capítulo 3, versículo o 23, esse versículo está dentro do contexto, né, de quando Jesus ele foi batizado. No versículo 21 de Lucas 3 fala: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, os céus se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então Deus estava dizendo aqui que ele tinha prazer no filho, né? O filho dava prazer ao pai. E o versículo 23 diz: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Então, essa palavra que a gente queria destacar. Ele tinha 30 anos ao iniciar seu ministério. Então, o ministério da Nova Aliança não foi iniciado por homem algum, foi iniciado pelo próprio Senhor Jesus. 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério. E nós não estamos em outra linha, nós permanecemos na mesma linha desse ministério que foi iniciado pelo Senhor Jesus. Como nós sabemos, o Senhor cumpriu a redenção aqui na terra, não é? Ele morreu, ele ressuscitou, ascendeu os céus, e ao ele ascender os céus, ele passou essa incumbência, né, dessa linha do ministério, que ele mesmo iniciou, ele passou para os 12 apóstolos. E ali em Jerusalém, encabeçado ali por Pedro, os irmãos deram continuidade ao ministério. Eu não vou ler os versículos, porque não é o foco principal da mensagem de hoje, só para mostrar que do Senhor Jesus passou para os 12 apóstolos, ali inicialmente com Pedro, mas depois levantou-se grande perseguição contra a igreja, né, em Jerusalém. Todos foram dispersos, né, pelas regiões ali de Damasco, né, foi nessa dispersão da perseguição que o Senhor ele levantou mais um ministro, que foi Saulo, né, depois passou a ser chamado Paulo. Então, depois que o Senhor não pôde contar mais com os 12, ele levantou Paulo, e Paulo continuou nesse mesmo ministério, dando prosseguimento a esse mesmo ministério. Paulo também foi martirizado, e o Senhor usou o último dos apóstolos, que foi o apóstolo João. E o apóstolo João, ele continuou nessa linha do ministério. Só que um detalhe é que todos os outros que o Senhor levantou, quando eles morreram, o ministério ali parou com eles. Mas João foi o único que o ministério não termina com a sua morte. É tanto que o Senhor falou em João 21, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? A gente sabe que João, fisicamente ele morreu, mas o que ia ficar até a volta do Senhor? Nós já sabemos que é o ministério de João que não morre, ou seja, é o ministério do Espírito e da vida. Então, é esse ministério que nós também estamos inseridos hoje. Nós estamos inseridos no ministério do Espírito e da vida. Então, nosso foco não é apenas buscar conhecimento, né, para ser grandes conhecedores da palavra de Deus. Esse não é o foco do ministério de João. É um ministério que nos leva para a vida, né, para exercitar nosso espírito. Conhecimento é bom, precisamos buscar a palavra, conhecer a palavra, mas conhecer toda essa palavra para nós praticarmos, né, para nós crescermos em vida. Então, graças ao Senhor, essa é a nossa linha do ministério. Agora, para executar o ministério, aí Deus precisa de ministros. Esse é o encargo desse semestre do Alimento Diário. O tema geral desses próximos 6 meses é os ministros da nova aliança. Na verdade, esse é uma completação do primeiro semestre, do semestre anterior que nós vimos, Ministério da Nova Aliança. E esse semestre agora vamos falar dos ministros, ou seja, para que Deus leve a cabo o seu ministério, ele precisa de ministros. Então, graças ao Senhor, todos nós somos ministros de Deus, né? Nós somos separados pelo Senhor e nós não somos ministros que usam nossa eloquência, nossa capacidade. Na verdade, os ministros, eles usam o Espírito para fazer a vontade de Deus. Então, esses ministros precisam valorizar o chamamento que Deus fez. Cada um de nós somos especiais para Deus. Por isso que nós somos tão atacados, né, pelo inimigo. O inimigo investe, faz de tudo
para nos tirar do alvo, porque ele sabe que se ele acabar com os ministros, ou mesmo desanimar os ministros, desmotivar os ministros da nova aliança, esse ministério não tem como prosseguir ser ministro. Então, irmão, valorize isso. Deus precisa de você para executar o seu ministério. Por isso que é importante você estar encorajado, estar entusiasmado, né? Estar motivado. Alguém motivado é alguém que é grandemente usado, né, nas mãos de Deus para cumprir o seu ministério. Então, vamos valorizar, né, esse chamamento e não vamos trocar esse chamamento por nada. Vamos aproveitar cada dia da vida da igreja para vermos mais motivados, vamos ser pessoas alegres, né? O Senhor é que dá essa alegria para nós. Então, na Bíblia, a gente vê alguns exemplos, né, de pessoas que não valorizaram esse chamamento. Então, como o tema da mensagem é a igreja dos primogênitos, esses primogênitos são aqueles que valorizam o que Deus entregou para eles, né, que não vendem, que não trocam por nada. Então, na Bíblia, existiu o direito de primogenitura, que para nós hoje é esse direito de reinar com o Senhor, né, esse direito de participar do reino. Então, naquela época, só o filho primeiro, primogênito, tinha direito a herdar, né, a bênção do pai. Mas, graças ao Senhor, hoje todos nós podemos ter esse direito de primogenitura, né, podemos ganhar essa bênção do pai. Então, na Bíblia, conta um relato, uma história bem interessante, né, de Esaú e Jacó, sobre essa questão do direito de primogenitura, e eu queria ler com vocês, para nós valorizarmos mais isso. Gênesis capítulo 25, abram aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 25, e vamos desfrutar dessa porção. Eu vou ler a partir do versículo 27, tá bom? Gênesis 25, 27. Vou ler bem pausado para que os irmãos possam acompanhar. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Irmãos, preste atenção, quando esmorecido. Então, o inimigo, ele está à espreita, né? A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo sabe quão precioso você é para Deus, né? E quão grande plano Deus tem na sua vida. Então, ele espera o momento que você esteja esmorecido por alguma situação que você passou, alguma dificuldade que você teve. Então, isso mostra que nós devemos estar alertas a todo tempo, né? Não dá nenhum espaço para o inimigo. Aqui ele estava esmorecido. Aplicando para nós, é quando nós baixamos nossa guarda, né, deixamos de desfrutar da palavra, então nós ficamos vulneráveis, né? Então, quando nós não desfrutamos da palavra, abre-se em nós nossos olhos para as coisas desse mundo. Então, Esaú veio esmorecido do campo. Olha só o versículo 30. E lhe disse, Esaú falou, peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ou seja, Jacó, a gente sabe que na Bíblia a palavra Jacó quer dizer suplantador, né? É alguém que é esperto, que quer se dar bem em tudo, quer tirar vantagem em tudo. Nesse ponto, a gente pode ver que no aspecto de querer se dar bem em tudo, podemos ver que Jacó talvez não seja algo positivo. Mas por que que Deus amou a Jacó? A gente vai ver nesse trecho da palavra, porque Jacó, ele amava o direito de primogenitura. Esaú tinha esse direito porque ele foi o primeiro. Mas Jacó não tinha esse direito. Mas por ele valorizar, quando ele teve a primeira oportunidade, ele fez por onde ganhar, né? Foi o contrário de Esaú, que já tinha isso e desprezou. É tanto que no versículo 32, Esaú diz, ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura?
Então, olha por quê. Um prato de lentilha, algo sem valor, ele trocou a bênção do pai, né? Que a bênção que o pai tinha para ele, a porção dobrada da terra, a realeza, o sacerdócio, tudo que Deus tinha para o primogênito, ele desprezou tudo isso. Então, irmão, vamos ponderar. Será que vale a pena nós trocarmos o direito de reinar com o Senhor pelos prazeres transitórios do pecado, pelas coisas dessa terra? É isso que o inimigo ele propõe todo dia, uma troca para nós. Então não vamos perder, né, esse direito de reinar com o Senhor. Aí o versículo 33 diz assim: então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele desprezou. Então, isso não agradou o coração do Senhor. Então, nós precisamos valorizar, irmãos. Eu sei que vemos dias difíceis, né, onde o inimigo tem feito de tudo para nos tirar do foco, nos tirar do reino. Mas vamos, mesmo que sejamos um Jacó, né, com defeitos, né, com nossas falhas, mas se você tiver um coração de valorizar aquilo que Deus lhe deu, Deus pode trabalhar em você, né? Deus não vai desistir de você, Deus vai investir tudo que ele tem, né, para tornar você um primogênito de Deus. Então, eu queria encorajar você, não olhe para as falhas. Se você errou, a Bíblia diz que nós temos o sangue precioso de Cristo, ele pode nos perdoar. Na verdade, o Senhor nos chamou, sabia das nossas falhas, dos nossos fracassos, né? Ele nos chamou porque ele tem esperança em cada um de nós. Então, não vamos ser como Esaú. Essa questão do direito de primogenitura, para nós hoje é o reino. Então, é importante explicar para os irmãos a questão do reino, né? O que é você perder o reino e a diferença de um pecado que você pode cometer no seu dia a dia. Por exemplo, um pecado que você comete, Deus pode lhe perdoar. Mas tem algumas coisas que podem nos tirar do reino. Então, dependendo da nossa atitude, nós podemos perder a nossa chance de reinar com o Senhor. É tanto que se você abrir em Hebreus, esse é um dos versículos da semana, capítulo 12, versículo 16 e 17. Vamos abrir nesses versículos, Hebreus 12, versículo 16 e 17. Eu vou ler a partir do 14, que é para a gente entender o contexto. Hebreus 12, 14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui é importante, né? Seguir a paz e a santificação. Nessa questão do primogenitura e de reinar com o Senhor, nós precisamos ser pessoas que cada dia mais se separam, né? Se santificam para o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui fala raiz de amargura, são coisas que podem nos deixar fora do reino, coisas que não foram tratadas. Às vezes você tem um problema com o irmão, e se você não tratar isso, se eu não tratar com esse problema, eu não posso reinar com Cristo. Deus não vai permitir dois irmãos com inimizade entrar no reino. Então isso talvez seja o seu prato de lentilha. E isso que pode lhe deixar fora do reino. Então no versículo 16, aí ele lembra dessa história que a gente leu em Gênesis, né, de Esaú e Jacó. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então ele vendeu, ele trocou, não é? Olha o 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então a questão do reino, irmãos, é uma oportunidade. Você tem essa oportunidade nas suas mãos. Então, por um vacilo,
Nós podemos perder. Esse arrependimento aqui não é arrependimento para o Senhor perdoar os nossos pecados. Se você pecar, Deus pode lhe perdoar. Aqui é porque a chance de reinar, assim como Esaú perdeu a chance, ele buscou o lugar de arrependimento e não achou. Então, nós podemos também passar situações, dependendo do que nós fazemos, e aquele pecado, aquilo que nós cometemos, pode causar um dano tão grande na nossa vida, que talvez seja até de muito trabalho para o Senhor nos recuperar de novo, para nós reinarmos com o Senhor. Então, vamos valorizar, né? Vamos ser como Jacó. Vamos valorizar o nosso direito de primogenitura. Na Bíblia também fala da experiência de Moisés, né? Moisés, deixa eu ler com vocês. Eu não ia ler, mas já estamos aqui em Hebreus, né? Vamos só voltar aí. A gente estava em Hebreus 12. Hebreus 11, 23. Diz, pela fé, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, irmãos. A história de Moisés, vocês sabem, ele passou pouco tempo com a mãe dele. Nos anos que ele ficou com a mãe dele infundiu que ele não era um egípcio, ele era um hebreu. Ele era um ministro, ele era alguém que foi separado pelo Senhor, ele pertencia ao povo de Deus. Isso marcou tanto a vida dele, que depois que ele cresceu, depois de 40 anos no palácio, ele tinha convicção, eu não sou um egípcio, eu sou um hebreu. Irmãos, que essa convicção esteja em cada um de nós, né? Mesmo vivendo nesse mundo com tanta pressão, tantos prazeres, mas que eu e você possamos bradar, nós não somos dessa terra, né? Nós somos lá do alto. Nós temos uma visão que nos governa. Então, essa visão, né? Esse que Jacó amou, foi esse mesma visão que conquistou, né? Que controlou a vida de Moisés. O que faz um homem recusar todo o conforto, né, que o mundo oferece para sofrer junto com o povo de Deus, como diz o versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha, irmão, o pecado é algo transitório, é algo passageiro. Então, essa troca que o inimigo propõe, ele quer que você troque algo eterno por algo passageiro. Não vale a pena essa troca, né? Nós temos que valorizar o reino, né? O que é eterno. Todo o prazer que esse mundo pode dar é transitório, né? Na verdade, esse mundo ele não dá alegria verdadeira para nós. A nossa alegria é o Senhor, aleluia. Aí o versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Aí esse versículo aqui eu gosto muito desse versículo final, a parte final diz, porque contemplava o galardão. Vamos ser como Moisés, né? Vivendo nessa terra, vamos contemplar o galardão, né? Todo dia, ao nos levantar, né? Vamos invocar o nome do Senhor e declarar, sou ministro da nova aliança, né? O Senhor me chamou para reinar com Ele e a minha esperança é reinar com Cristo. Vamos contemplar esse galardão todos os dias, né? E o versículo 27 diz, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Vamos permanecer firme, né, irmãos? O Senhor é aquele que está dentro de nós, Ele está nos conduzindo a essa boa terra. Eu vou passar para o próximo ponto, que é os 3 aspectos da primogenitura. Esse aqui eu vou falar rápido. Os irmãos, foi passado com bem detalhe no alimento diário. Então, a primogenitura tem 3 aspectos, que é a porção dobrada da terra, a realeza e o sacerdócio. A porção dobrada da terra ficou para os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. A realeza caiu para a tribo de Judá e o sacerdócio para a tribo de Levi. Eu não vou entrar nesses detalhes, né, porque ficou bem explicado no alimento diário. Eu queria passar para um próximo ponto que a gente viu essa semana, que é sobre a nossa prioridade. Nós, como ministros da Nova Aliança, qual é a nossa prioridade aqui nessa terra?
Irmãos, nós temos que ter isso bem definido, bem claro. Qual é a nossa meta? O que estamos fazendo aqui? O que nos controla? O que nos motiva? Nossa prioridade não pode ser fama, ganhar dinheiro, se dar bem aqui nessa terra. Tudo isso passa. Você tem que orar ao Senhor. Se você não tem essa convicção, Senhor, qual é a minha prioridade? O que eu tenho, aonde tenho investido o meu tempo? Qual é a visão que me controla? Será que vale a pena tudo isso que eu estou correndo atrás? Então, irmão, se você não tem essa convicção do seu chamado, do seu chamamento, você precisa orar ao Senhor, como a gente viu no alimento diário da semana passada, Senhor me chama, né? Então, nós temos que ter prioridade, como diz lá em Colossenses, irmãos, nossa prioridade deve estar nas coisas lá do alto. Colossenses fala, né? Buscai as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E o Senhor, irmãos, ele tem muito encargo para nós. O Senhor é aquele que tem uma vinha, né? Que vimos em Mateus. Vamos ver aqui Mateus 20. Essa deve ser a nossa prioridade. Trabalhar na vinha do Senhor, né? Ser aqueles que deixam o Senhor nos usar nessa era. Ou seja, nossa prioridade deve ser as coisas de Deus, não as coisas aqui da terra. Então, em Mateus capítulo 20, fala aquela parábola da vinha que o Senhor chamou trabalhadores. Eu não vou ler todos os versículos, né? Eu só queria chamar a atenção para os trabalhadores da 1/10 hora, né? O versículo 6 diz assim, ó, saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros, Mateus 26, capítulo 20, versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados. E nós não podemos, irmãos, estar desocupados. Se você não se ocupar com as coisas de Deus, você vai se ocupar com as coisas do mundo, né, com as coisas da terra. Então nós temos que ter, até eu temo muito por esse período que nós estamos vendo, né, vivendo nessa pandemia, em casa. Se nós não administrarmos nosso tempo, não tivermos uma programação, o que vamos fazer pela manhã, o que vamos fazer à tarde, à noite, a gente acaba ficando ali meio ocioso. E dessa vez, irmão, nenhum de nós pode dizer eu não tenho tempo. Ah, irmão, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia. Essa desculpa aqui, não tenho tempo, irmãos, agora eu creio que isso serve para a gente ver que o nosso problema não era falta de tempo. Talvez fosse a gente valorizar mais as coisas do Senhor, né? Então aqui eles estavam desocupados. E o Senhor perguntou-lhe, por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhes, porque ninguém os contratou. Então lhe disse ele, ide também vós para a vinha. Então, irmão, nenhum de nós estamos desocupados. O Senhor já nos contratou, né, para a vinha do Senhor. Aí o versículo 6. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga o salário, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Aí aqui vocês sabem, né, o que recebeu, o que foi chamado na primeira hora e o que foi chamado na 1/10 hora, na última hora, todos receberam recompensa igual. Então, irmãos, a nossa recompensa vai ser igual no reino, né? Deus vai nos recompensar todos nós. Aí no final, interessante aí no versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, quem são esses escolhidos? São os primogênitos, né? São os que valorizam o direito de primogenitura. Aqui tem dois grupos, o dos chamados e dos escolhidos. Todos nós fomos chamados. A gente estava um dia nesse mundo, e fomos chamados pelo Senhor. Só que dentro do grupo dos chamados, aí tem um grupo menor, que é o dos escolhidos. Esse chamado é para salvação, para ser salvo. Todos nós fomos chamados. Os escolhidos é para o galardão. Então, os irmãos percebem a diferença, né? Os escolhidos são os que valorizam o direito de primogenitura, os que não vendem, os que não trocam, os que colocam as coisas de Deus em primeiro lugar, né? Aqueles que colocam
a prioridade nas coisas de Deus. Vamos aprender, irmãos, essa lição em colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu sei que muitos estão temendo esses dias, né? A questão da economia não está fácil, né? E às vezes a gente teme como vai ser, como vai ser o trabalho, como vai ser a sobrevivência. Irmão, vamos descansar no Senhor. Vamos lembrar de Mateus 6, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Vamos amar o Senhor, vamos colocar o Senhor em primeiro lugar e creia, irmão, o Senhor está cuidando de cada um de nós, né? Ele não vai nos deixar. Então, esses escolhidos são os que valorizam, né? Que colocam as coisas de Deus em primeiro lugar, que não vêm do seu direito de primogenitura. Eu queria passar, irmão, para um ponto que eu discutei muito essa semana, é como Deus prepara os ministros. Você é um ministro da Nova Aliança. E Deus está preparando você para reinar, para herdar a bênção do Pai, né? Herdar o reino de 1000 anos. E para Deus nos capacitar, irmãos, Ele nos prepara. E Deus, como Deus nos prepara? Aí Deus, Ele levanta muitas situações. A principal característica de um ministro da Nova Aliança é que ele precisa aprender a depender do Senhor, não confiar nele. Nós vimos em 2 Coríntios 3, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa, né? Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Mas vamos ser sinceros, até onde nossa suficiência vem de Deus? Deus, às vezes, permite a gente passar situações e nos leva ao limite, como a gente viu. Que é para a gente aprender a confiar no Senhor. Porque enquanto a gente pode fazer alguma coisa, a gente ainda se apoia, né, em nós, na nossa capacidade. Mas vai chegar um momento que Deus vai levar eu e você ao limite. Aí quando você chega ao limite, aí você começa a aprender a desfrutar do Senhor, a conhecer mais o Senhor. Às vezes, a gente até pode achar que conhece o Senhor, mas a gente não conhece o Senhor de uma maneira profunda. Então, Deus vai nos permitir passar algumas situações, como Jó, né? Jó, se você vê a experiência de Jó, no início de Jó, do livro de Jó, você vai dizer que Jó é um homem que já estava pronto. Porque diz que era um homem temente a Deus, né? Se desviava do mal, e disse que não tinha ninguém com o padrão dele ali na época. Mas aí ele passou todas aquelas situações ali, e nem ele entendeu porque ele passou aquilo, né? E até reclamava de Deus, que, de uma forma, achando que Deus era injusto por passar tantas situações. Mas no final do livro de Jó, ele chegou à conclusão porque que ele passou tudo aquilo. Ele passou tudo aquilo para ele aprender a conhecer quem realmente era Deus. Porque ele falou o que no final? Eu te conhecia só de ouvir. Então, muitas vezes a gente acha que conhece o Senhor, né? Essa é uma palavra também que eu queria falar para os jovens. Vamos aprender, você jovem, conhecer o Senhor, né? A gente está na vida da igreja, participa até das reuniões, mas nunca teve uma experiência profunda com o Senhor. Cada um de nós precisamos aprender quem é o Senhor. Então, eu queria ler 2 Coríntios, porque esses versículos, 2 Coríntios capítulo 1, tem muita luz aqui para nós. 2 Coríntios capítulo 1. Eu já estou concluindo aqui, tá bom, irmãos? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Paulo fala o seguinte, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Olha a experiência aqui. Não foi tribulação que ele podia resolver. Acima das nossas forças, é o que eu falei. Deus vai nos levar algumas vezes a chegar no extremo, no limite, numa experiência que a gente não consegue suportar. Por que Deus permite isso? Para a gente aprender a confiar nele. Olha só o versículo, continuando. Acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. E quando Paulo fala assim, tivemos a sentença de morte, ele queria dizer o seguinte, que ele não achou saída em nenhum lugar. Sentença de morte aqui
é que tudo levava que ele ia morrer. Então, para onde ele olhava, ele não viu nenhuma saída. Ele disse, não, chegou o fim. Mas olha só para que foi essa experiência que ele passou. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então é isso, irmãos. Deus, a partir de hoje, não vamos reclamar de nenhuma situação que a gente passa. O que Deus quer fazer é eu e você não confiar em mim, não confiar em você. Nós precisamos aprender a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Veja só essa experiência que a gente está passando. Essa experiência desse vírus, essa pandemia, quando a gente chega assim, se tivesse uma vacina, estava todo mundo tranquilo. Ah, tem uma vacina. Mas quando viu que não tem vacina, então aí deixa todo mundo sem saída, né? Então é isso que Deus, até isso é debaixo da permissão de Deus, né? Deus usa todas as situações. Eu sinto que nesses dias Deus quer nos levar a ter uma experiência que a gente nunca teve, uma experiência de conhecer o Senhor de uma forma que a gente nunca conheceu. Até nossas orações tem que mudar, né? Tem que ser orações com mais conteúdo, né? Com mais sentimento. Todas as experiências que você passou, que você está passando, é para esse fim. Para eu e você não confiar em nós, mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Não vamos reclamar, né? Se tem uma pessoa que sabe trabalhar em nós, é Deus. Ele dá cada situação na medida. Ele não vai permitir eu e você passar nenhuma situação acima das nossas forças. Todas elas são na medida, né? Então vamos aprender a louvar, vamos agradecer o Senhor por tudo, né, na nossa vida. Ó Senhor Jesus. O último ponto era o viver de um filho, né, do primogênito, um viver daquele que ele vai reinar com Cristo. Eu vou só falar os pontos, que eu não queria alongar muito, que eu sei que para a gente acompanhar assim tem um pouco de dificuldade, né, da transmissões ao vivo, mas vamos só esses últimos minutos aqui. Então, um ministro da Nova Aliança, ele faz a vontade de Deus, está em Mateus 12, né, aquela experiência de quando perguntaram para o Senhor, que a mãe dele, os irmãos dele estavam ali fora, o que ele falou? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, o ministro da Nova Aliança, um primogênito, faz a vontade do Pai. Ele entra pela porta estreita e anda no caminho apertado, né? Mateus 7 fala isso. Esse, irmãos, é um ministro, não tem folga, né? Ele entra na porta estreita. E depois que ele entra na porta estreita, ali não acabou. Ele anda no caminho apertado. Esse caminho apertado, ele é que nos conduz para o reino, né? Para o galardão. Ele tem um viver de realidade, né? Ele não tem um viver de aparência. Lembra aquela experiência de Mateus 7? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí, Senhor, naquele dia, né? Muitos vão dizer, né? Em teu nome, fiz isso, fiz aquilo. Aí o Senhor falou, não vos conheci. Ali, o Senhor quer dizer que nunca aprovou eles. Eles nunca conheceram o Senhor de uma forma profunda. Então, na verdade, eles tinham um viver de aparência. Então, irmãos, viver de aparência não vai nos levar a reinar com o Senhor. Nós precisamos ter um viver de realidade. E o último aspecto do ministro da Nova Aliança, ele vive em união com Cristo. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então vamos procurar cada dia mais viver em união com o Senhor, invocando o Senhor, vivendo essa realidade de um ministro da Nova Aliança. Amém? Jesus é o Senhor. Agradecemos, irmãos, por ter acompanhado até agora. A gente vai concluir só com alguns avisos. Está chegando mais aqui, algum aviso aqui. Primeiro eu vou passar os avisos que os irmãos já me passaram aqui. Se faltar algum, eu vou falar os que eu anotei. Então, os avisos. Reunião de jovens amanhã, às 17h30, pelo Zoom. Encorajamos todos os jovens a se conectarem, né, para essa reunião. É importante a participação de todos. 17h30, viu, irmãos? Jovens. Reunião sábado com o irmão Ezra Mar. Essa reunião, aquela reunião ministerial que nós temos também no sábado. Só que essa reunião é para passar o encargo, né, das conferências. Então, vamos
aproveitar também acompanhar essas reuniões. E no domingo é reunião com o irmão Pedro Dong às 10h30. A do irmão Ezra no sábado é às 20 horas, às 8 horas da noite. A encargo da oração, 24 horas. Os irmãos lembram que a gente fez 2 grupos, né, de oração. Um grupo composto pelas irmãs e outro grupo composto pelos irmãos. A nossa região ora nos dias pares. Então, hoje é dia 23 de abril. Então, nesse momento estão as regiões ímpares, estão orando. Mas à meia-noite de hoje, aí a nossa região entra para orar. Então, qual o grupo que vai orar a partir da meia-noite de hoje? É o grupo das irmãs. Então, nós vamos colocar a lista das irmãs, tá bom? Aqui no grupo da igreja. Aquele grupo de oração que a gente formou. O último foi as irmãs? A gente vai colocar a relação da lista lá, tá bom? No grupo para que os irmãos possam acompanhar. A próxima reunião, quinta-feira, dia 30/4. Tá bom, irmãos? Os irmãos estão só conferindo aqui no grupo do WhatsApp para ver a lista que se eu dei o aviso errado. Se dessa vez é o grupo das irmãs ou o grupo dos irmãos, tá bom? Dos irmãos. Então, quantos irmãos vão procurando aí? Então, pronto. A última, essa de hoje, corrigindo, é o grupo dos irmãos. Tá bom? Os irmãos olharam aqui no grupo da igreja. Então, nós, os varões, iniciamos hoje à meia-noite, tá bom? Aí vamos colocar a lista desse grupo que foi formado pelos irmãos no grupo da igreja para a gente acompanhar. A oferta, a gente queria encorajar os irmãos sobre a oferta dos missionários. Esse mês de abril agora seria o mês que a gente ia ter a oferta dos missionários regional, só que ainda não foi divulgada uma data, né? Então, nós estamos nos antecipando para não deixar para a última hora. Então, mesmo que a data não foi definida, todo domingo está aqui no local da reunião o irmão Jackson e o irmão Robson. Eles estão aqui a partir das 8 horas. E aqui os irmãos podem fazer as suas ofertas já para os missionários. Vai ter um local para fazer oferta dos missionários. Os irmãos podem fazer as suas ofertas de dízimo normal, as ofertas do sócio. E também o irmão Robson vai estar para receber livro na minha mão e fazer os demais acertos. Então, esses seriam os avisos. Agradecemos, irmãos, por ter acompanhado. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia.